Olá, você corintiano, corintiana, amante do futebol geral, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, você está no Corinthians Tático e no Podcast Timão para a gente fazer um vídeo especial, falar sobre Ángel Romero. É o jogador que infelizmente está deixando o clube, vai acabar o contrato dele agora no meio do ano e já é certo que não haverá renovação, não houve acordo, as pedidas não bateram, enfim. São detalhes aí que você deve ter acompanhado na imprensa ou pode acompanhar aqui mesmo no próprio podcast irmão. O Marco Belo já trouxe esse assunto pra gente. A ideia aqui desse vídeo é fazer um tributo, entender qual foi o legado que o Ángel Romero deixou para a equipe do Corinthians. Deixou de 2014 para cá, desde que ele chegou. O que a gente pode tirar do Romero, o que o Romero pode tirar do Corinthians. E é assim que a gente começa esse vídeo. Que bela bola pro Romero, foi pra dentro da grande área, fez o corte, outro drible, que golaço do Corinthians! Romero, na marca de 12 minutos, saiu costurando, chamou pra dançar e bateu no cantinho para fazer o segundo gol. Um belo passe do Rodriguinho. Olha o Romero, cercado por dois, cortou para lá, chamou para cá, bateu cruzado. Ángel Rodrigo Romero Villamayor nasceu no dia 4 de julho de 1992, portanto na data de gravação deste vídeo tem 26 anos. É de Fernando de la Mora, Paraguai, irmão do Oscar Romero, um meia também joga na seleção paraguaia. É um avançado pela direita, né, o famoso ponta direita especificamente, mas já fez várias funções na equipe do Corinthians, como de falso 9, de ponta esquerda. Ao todo pela seleção do Paraguai tem 14 jogos e 2 gols. Tem 76 de altura, em média pesa 73 quilos. Ele é destro, pelo todo poderoso, fez 222 jogos e 37 gols. Se você acha que isso é uma média baixa, pode até parecer, mas os gols de Romero são muito bem distribuídos. Romero já fez gol no Palmeiras, já fez gol no São Paulo, já fez gol no Santos, já fez gol no Flamengo, no Botafogo, um hat-trick no Vasco, inclusive o único hat-trick dele com a camisa do Corinthians, fez gol no Inter, fez gol na dupla Bavi. Ou seja, de todos os times grandes do Brasil, Romero só não fez gol no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Fluminense. Ou seja, Romero sempre teve essa capacidade de deixar sua marca em jogos grandes, seja com gols, ou seja, principalmente pelo seu caráter e dedicação tática. Talvez na história do futebol mundial nunca tenha existido um jogador como Romero, de extrema dedicação tática, um cara que marca o lateral, que marca a saída de bola, que se dedica intensamente. Os 90 minutos, acréscimos, intervalo, tudo o que envolve a partida, Romero está lá 100%. Esse é o caráter de Romero. E é isso que fez que, ainda que a médio prazo, ele conquistasse o respeito, principalmente, além do amor, da nação corintiana. Você pode ser sim um ou outro torcedor que questione a técnica dele, que eu não acho tão ruim assim, não é um primor, mas ele não é um perna de pau, longe disso. Você pode achar torcedores que pensem que o Corinthians pode ter jogadores melhores do que ele, mas você nunca vai achar um torcedor que não tenha uma sensação de respeito pelo Romero, pelos títulos, pelos carrinhos úteis na lateral, não é aquele carrinho para a torcida não, pelos gols, como não, enfim, pela identificação que esse cara conquistou pelo Corinthians. Mas nada disso supera a sua lição de vida, a sua história. E a gente vai contar isso agora em detalhes para você. Começando lá em 2014, quando o Corinthians trouxe o Romero do Cerro Porteño. Pelo Cerro Porteño, o Romero estreou em 2011, fez 7 partidas e 2 gols. Em 2012, fez 9 partidas, 3 gols. E aí sim, em 2013, ele se solidificou no time de cima do Cerro Porteño, no time titular. Em 2013 sim, ele se solidifica como jogador profissional, faz 45 jogos pela equipe do Cerro Porteño e 15 gols. Em 2014 faz mais 19 jogos e 12 gols. E na metade daquele ano, na janela de julho, ele se apresenta ao Corinthians. O Romero é o novo reforço da equipe, com a intenção de compor elenco, pedido pelo Mano Menezes, que precisava de um atacante ponteiro. Vai lembrar de 2014, nós tínhamos Guerreiro de centroavante, tínhamos Luciano de centroavante, e um Malcom ainda começando a carreira para jogar mais nas pontas. Porém, o Mano entendeu que ele precisava de um outro ponteiro, jogador para dar essa opção, e aí veio o Romero com essa ideia.
Romero estreia na partida de volta, logo depois da Copa do Mundo. O Corinthians faz a partida contra o Inter na Arena Corinthians, inclusive foi a nossa primeira vitória na Arena. O Corinthians já havia jogado 2 jogos em casa, na nova casa. Perdeu o Figueirense 1-0, empatou com o Botafogo 1-1. E aí essa foi a nossa primeira vitória, com o gol do Guerreiro e outro gol do Fagner. O Romero entra no final da partida substituindo o Paulo Guerreiro e faz o seu debut, né, sua estreia pelo Timão. A minha impressão particular do Romero é que ele era assim um jogador habilidoso, porque ele era muito rápido. E o Romero ele é bom nos dribles curtos, ele é bom nos movimentos de futsal. Isso ninguém nega. Agora, com o tempo foi demonstrado que nas passadas mais largas, nas bolas mais compridas, ele tinha assim um pouco mais de dificuldade. Ele era um cara que ia mais no instinto do que na própria técnica de pensar o drible, mas que aos trancos e barrancos chegava ali ao ataque. Mas vale lembrar, o Romero era um cara muito mais próximo da área, ele era um ponteiro direito, muito mais voltado ao gol. E isso não encantou Mano Menezes, tanto que em 2014 ele faz 26 jogos e um gol contra o Bahia, que foi o primeiro gol dele com a camisa dos Corinthians, um gol de cabeça. Mas não encanta o Mano, não encanta a torcida. A grande maioria desses jogos ele entra ao decorrer da partida, ele não chegou a ser titular mesmo pela equipe corintiana. E foi se questionado se ele continuaria no clube na virada de 2014 para 2015. Mas surgiram notícias na época que ele era um cara muito de grupo, muito querido pelo elenco. O próprio Romero contou na época que ele assistia novelas com a mulher dele para aprender o português, né, que assistia programas brasileiros para desenvolver a língua. Um cara dedicado nos treinos, um cara que cumpria todos os horários, que você não viu falar nele em balada, em saída, tal, essas coisas que vão queimando jogadores de futebol. O Tite, sabendo dessas notícias, quer contar para 2015. Só que em 2015 chegam novos reforços, novos jogadores. O Renato Augusto, por exemplo, não é exatamente reforço, mas ele se recupera das lesões que ele tinha constantemente e é uma pessoa a mais ali. O Jadson também se solidifica enquanto jogador do Corinthians, já chegou em 2014, mas aí a partir de 2015 mesmo que ele consegue ser titular, que ele descobre a posição de marcação, inclusive pelo lado direito ali, naquele time de 2015, posição que o Romero ocupa. Emerson Sheik volta de empréstimo do Botafogo, inclusive o Romero quando chegou ao Corinthians jogava com a 11, quando o Emerson Sheik volta, o Emerson Sheik toma a 11 de volta para ele, o Romero joga com a 33, por isso que você olhar alguns jogos do primeiro semestre de 2015, você vai ver o Romero jogando com a 33 e não com a tradicional camisa 11, que ele praticamente usou por toda a carreira dele no Coringão. O Corinthians traz também Steven Mendoza, um jogador ponteiro colombiano, que muito rápido, que faz um certo sucesso ali no começo de carreira dele pelo clube, mas não deu certo, evidentemente depois não fez sucesso assim, enfim, é uma outra história, porém toma a posição do Romero de certa forma. Fora a consolidação do Malcom também, que faz um bom ano 2015, e mais pra frente a chegada de jogadores como o Rildo, que também ocupa essa posição das pontas. Então no meio do ano de 2015, Tite tem uma conversa franca com o Romero, explicando para ele que ele não ia ter espaço no elenco, que o respeitava enquanto profissional, mas que era melhor que ele encontrasse novos ares. E normalmente, para um estrangeiro, a tendência é o cara falar assim, pô, não me adaptei, não dei certo aqui. É melhor tentar novos ares, ainda que volte para o Paraguai, ou ainda que tente um outro clube do Brasil. Inclusive surgiram notícias na época que o Flamengo estava interessado nele. Só que o Romero surpreende e pede para ficar. Pede para permanecer no elenco, para continuar contribuindo nos treinamentos e tudo mais. E a esposa do Tite, a Rose, conversa com o Tite sobre isso. Fala, poxa, o menino é bom, o menino tem caráter, o menino é diferente. Deixa ele ficar, deixa ele tentar, pelo menos até o fim do ano, conquistar o espaço dele lá. E o Tite repensa. Essa história que eu tô contando, o próprio Tite falou, tá bom? E o Tite repensa sobre e fala, quer saber, então o Romero vai ficar. Gente boa, merece oportunidade. Gente boa, dedicada, merece oportunidade. Nunca tirei isso da sua cabeça. Você pode aprender isso com a história do Romero. Só que o Romero, por sua vez, não é que ele só treinava, ficou lá, beleza, ok, vou continuar no clube. Não, ele desenvolveu novos métodos de jogo. Ele descobriu que ele não era o melhor atacante do mundo, mas ele descobriu que ele poderia ser o atacante mais útil do elenco, mais útil do Corinthians, e que o Corinthians precisava.
Então, visivelmente, ele se aprimora na parte tática, ele estuda sobre, ele aprende questão de marcação, a dar bote, a marcar o lateral, a pressionar a saída, a entender o jogo como um todo e não apenas depender da bola dos seus pés. O Romero entendeu o que é o futebol moderno, entendeu a importância da tática e muito da tática, não só da técnica, que torna o futebol um esporte tão especial que a gente ama. Como o time de 2015 já estava muito consolidado sem ele, com o Renato Augusto, Jadson, Elias, Bruno Henrique, Wagner Love, o Luciano, antes de machucar que jogava no lugar dele, Malcom ou Rildo, que entrava às vezes, Romero teve poucas oportunidades. Ao todo, durante todo o ano, jogou 17 jogos e fez 4 gols. O mais emblemático deles é, claro, contra o São Paulo, né? Que inclusive ele sai, comemora faz de cabeça, comemora fazendo 6 do título, e acabou sendo 6 o resultado, mas enfim, coincidências. Desculpa se você eventualmente for São Paulo e não estiver vendo esse vídeo, mas trazemos essas lembranças para você. E o Romero, é coisa de ocasião? É coisa de ocasião, mas ganha moral com a torcida ali. A torcida, pô, né, gosta desse tipo de situação, né? O cara que faz gol em clássico, ele já havia feito gol contra o Santos na Copa do Brasil, apesar da eliminação. O Corinthians não estava se dedicando tanto a esse torneio, mas fez gol contra o Santos. A torcida vai pegando esse tipo de coisa, igual eu falei, o Romero fez gol em quase todos os times grandes do Brasil. E esse tipo de coisa marca. Mostra que o cara tem uma estrela, tem uma tendência a ser grande nesses jogos. E as coisas vão acontecendo de uma forma em 2016 que vão beneficiando o Romero. Porque o Romero já havia projetado esse seu novo estilo de jogo. Precisava provar, precisava colocar em prática. Só que naquele time de 2015 ele não ia entrar. Só que aí vem o efeito China. Renato Augusto, Jadson, Ralf, Gil vão embora para a Ásia. Dentre outros jogadores, Wagner Love vai embora para o Mônaco da França, o Luciano ainda não se recuperou de lesão e o Corinthians tem dificuldade para remontar seu elenco. Aí você me diz, mas aí tem jogadores como Ralf, Gil, o próprio Wagner Love que não disputam posição com o Romero. Ok, mas você reestrutura todo um time. O Tite teve que remontar o time de 2016. Tanto que 2016 foi um ano de reconstrução e o Corinthians sequer ganhou títulos. O máximo que conseguiu foi chegar às semifinais do Campeonato Paulista. Porém, por outro lado, ao menos tivemos o Romero conquistando seu espaço. Ele lembra quando eu disse que gente boa, gente séria merece oportunidade? Merece. Mas quando essa oportunidade chega, você tem que fazer valer. E o Romero fez. Mesmo com o ano ruim que tivemos em 2016, Romero se consolidou como titular do Corinthians finalmente. Ao todo, ele fez 53 jogos e 13 gols. 13. Foi o ano em que ele fez mais gols com a camisa do Corinthians. Mais do que isso, Romero se demonstrou útil como um ponta-direita marcador, jogava na esquerda se precisasse, como falso 9, como muitas vezes foi utilizado se precisasse. Qualquer posição para ele servia e ele ia fazer direito. Ele ia se dedicar como se fosse o último jogo da vida dele. Isso conquista qualquer torcida. Ainda mais uma torcida como a nossa, como a do Corinthians. Então começou a se estabelecer uma relação de amor entre Romero e Corinthians, entre Corinthians e Romero. No estádio, quando o nome dele era anunciado na arena, era um dos mais ovacionados, se não o mais ovacionado. Naquele segundo semestre de 2016 com certeza era. E era impressionante, como um cara que era até esquecido do elenco, tinha muita gente corintiana que esquecia que o Corinthians tinha um jogador chamado Romero no elenco, entendeu que ele era o principal jogador do time naquele ano, sem dúvida alguma. Sim, Romero estava consolidado no time do Corinthians, Romero estava bem, era um dos principais jogadores do clube, mas faltava títulos, faltava, né, a cereja do bolo, porque queira ou não, é isso que vai solidificando a história do jogador ao longo dos tempos, ao longo de sua vida. Títulos, queira ou não, é a vitória que faz isso. E veio. O Corinthians começa em 2017 com o Fábio Carelli como treinador, explicitamente sabendo-se que o plano A era o Reinaldo Rueda, ele não pôde assumir o Corinthians, conhecendo os treinadores e acaba ficando com o Carelli mesmo, tipo, meio com o que sobrou. Mal a gente sabia o quão certo isso ia dar. Especialmente pro Romero. O Corinthians começa um pouco mal o campeonato pós 2017, ainda com um padrão de jogo a ser definido.
Mas, depois de uma vitória contra o Palmeiras, de 1-0, o gol do Jô, em que houve uma expulsão injusta do Gabriel, não vou entrar tanto em detalhes dessa partida aqui, que não é o foco do vídeo, mas você deve se lembrar, o time ganha moral, embala pra frente com o Romero de titular na ponta direita. Ele que ainda disputava a posição ali com o Léo Jabá acaba não rendendo tanto, acaba indo embora, e o Romero se consolida então como titular absoluto do Corinthians, e o time acaba como campeão paulista, inclusive com o Romero fazendo gol do título, fazendo gol na nossa arena. E nessa câmera da Corinthians TV, esse cabeludo que você está vendo ao fundo aí, apontando para ele meio doido assim, sou eu. Eu tava com o cabelo grande, era eu na oeste inferior ali na primeira fileira, e eu aponto pro Romero e falo assim: você merece, você merece, você merece, porque ele era o símbolo desse Corinthians, um símbolo de um Corinthians que foi reconstruído em 2016, de um time fantástico que era o de 2015 para um time trabalhador, operário, guerreiro que era o de 2017, que para mim, honestamente, eu amo o time de 2015 do Corinthians, mas o time de 2017 me dá algo a mais assim, porque é a cara do Corinthians. É a geração que eu vi o Corinthians fazendo isso. Um Corinthians operário, trabalhador, dedicado. E não teve como, na hora ali, soltei isso. Foi até legal, não sei se isso passou na TV, mas na hora da comemoração do título, quando o pessoal da federação estava montando o palco lá na arena, no fim do jogo contra a Ponte, mostra o Romero chorando no telão, e ele com a mão assim na cintura, olhando pra cima, sabe, o olho marejado. Com certeza estava passando por ele tudo aquilo que ele teve que lutar para conquistar, que ele não desistiu fácil. Gente, o Romero, ele conseguiu uma transferência para o Corinthians, e ele sabia a dimensão disso, sabia que ia ser difícil e teve dificuldade no início. Mais do que isso, depois de vir os meus golpes, as minhas decepções, até uma dispensa, porque não, a gente pode considerar assim, do Tite com o Romero, porque se o Romero fala assim pro Tite em 2015, ele ia embora com certeza, ele tinha mercado ainda, mas ele não largou a mão, ele não desistiu. Existe hora para você desistir dos seus projetos, das suas coisas, eventualmente sim, você tem que mudar. Mas não o Romero, não um cara que era querido no elenco, que trabalhava duro e que não estava tendo oportunidade. Ele sabia que tinha potencial ali, e deu no que deu. O final do ano, então, fantástico. Romero, titular do Corinthians. Ao final de 2017, ele faz 55 jogos e 6 gols. Foi importantíssimo ali ao lado de Cleison, ao lado de Jô, naquele ataque dedicado do Corinthians de marcação, pressão. Inclusive, o Romero inspira outros jogadores. Eu lembro de várias vezes que, por exemplo, o Romero ia até o fundo marcar e ele se machucava ou perdia o tempo porque estava muito na frente. O time atacava pela esquerda, que é o lado que ele cobria, né, o ataque, a esquerda do adversário. E o Jô, centroavante, corria da centroavância para aquela ponta para cobrir o Romero, para proteger o Romero. E o Romero, por sua vez, ia para o centro para receber a bola num provável contra-ataque. Isso é caráter, isso vem de berço, isso você tem ou não tem. E tanto o Jô quanto o Romero, a gente não duvida nada do espírito deles dentro de campo. E bem, como você já sabe, quando eles terminam aquele campeonato como campeão, indúbito campeão, com o Romero titular e sendo muito importante, fazendo gols importantes. Passo algum deles para vocês aí no fundo. Romero nesse instante já era um cara até com certo peso na história do Corinthians. E aí veio 2018. Sabemos como acabou 2018. Muito mal. Com o time se reconstruindo, mas com Osmar Loz não acertando o padrão, com Jair Ventura até acertando algum padrão defensivo, mas não conseguindo o título da Copa do Brasil. E com o time, por que não? E com o time sim brigando para não cair até as últimas rodadas. Então o negócio foi tenso. Para minha geração que viveu o rebaixamento em 2007 sabe que foi essa sensação. Mas para Romero foi um ano muito bom também. Obviamente que ele não teve um rendimento tão expressivo quanto 2017 porque o time não contribuía. Mas olha os números deles. 58 jogos e 11 gols. Inclusive teve uma fase no meio do ano que só ele fazia gol. Fazia gol de cabeça, fez gol contra o Chapecoense, contra o Vitória. Vários gols seguidos assim. Parece que a bola batia nele e entrava contra o Cruzeiro. E parecia que não, parecia que até que ele tinha subido de patamar. Não era só mais jogador esforçado, mas jogador importante mesmo em todos os aspectos. E foi isso que o Romero foi em 2018 pro Corinthians. Se o Corinthians não caiu em 2018
Se o Corinthians chegou até a final da Copa do Brasil em 2018, foi muito por conta do Romero. E fora, claro, agora nosso foco, do título paulista, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, em que durante toda a competição, o Corinthians já mais consolidado com o Fábio Carille, mesmo perdendo algumas peças importantes em relação a 2017, como o próprio Jô, consegue fazer ali uma primeira fase bem estável e na reta final, nas fases final, mesmo perdendo todos os seus primeiros jogos contra o Bragantino nas quartas, contra o São Paulo na semi, contra o Palmeiras no final, inclusive perdemos em casa do Palmeiras, o time conseguiu reverter todas as situações e com muito da importância do Romero ali. Ele não arrebentou nesses jogos, vamos por assim dizer, mas foi muito importante no seu estilo, na marcação, na dedicação, na inspiração, em impor o respeito ao adversário, enfim, onde o Romero foi o último título dele pelo Corinthians e também mais um título com a cara de Romero, com a presença de Romero. É inevitável, é até uma questão obrigatória você citar o nome desse cara, principalmente nesses 3 últimos títulos do Corinthians. Enfim, para terminar essa nossa conversa, não faltaram momentos do Romero no Corinthians, dele se consolidando. Enfim, para a gente terminar essa conversa, não faltaram momentos no Corinthians em que o Romero fez questão de aumentar esse laço com a torcida, como o gol da selfie contra o Palmeiras, como as embaixadinhas de cabeça contra o Palmeiras, os dribles contra o São Paulo, o jeito abusado, provocação, a modo que ele ia para a torcida. Ele sempre soube fazer isso também. Mas você, ao contrário de outros jogadores, o Romero não passava essa sensação de artificialidade quando vinha pra gente fazer essa média, vamos dizer assim. Parecia natural. Ele sabe que ele gosta do Corinthians, que era natural. Se ele aproveitava para aumentar um pouquinho isso, normal, claro, tudo na vida é marketing também. Mas ele realmente amava esse clube, conforme a gente o amava de volta. E por que desse amor? Por que desse respeito ao jogador Romero? Porque o Romero é mais que o jogador, é uma lição de vida. Quando você pensar em recomeçar um projeto ou desistir de um projeto, pensa no Romero. Pensa, eu me dediquei até onde dava o que eu estou fazendo agora, eu poderia fazer melhor, eu posso esperar uma nova oportunidade, ou eu já tentei de tudo, tenho que sair daqui e tentar uma nova coisa. O Romero tem uma bela resposta para isso. A esse jogador, minha maior gratidão. Não só pelos gols em clássicos, mas por tudo. Não só pelos gols em clássicos, pelos títulos, pelas marcações, mas pela inspiração que me trouxe. Para você, meu amigo, forte abraço e tchau, tchau. E para você, meu amigo, minha amiga, forte abraço, tchau, tchau.